Noite. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Vamos começar assim que a gente começa. As pessoas que estão do lado de fora vão entrando, né? Vamos convocar todos nós para começarmos a adorar para adorar o Senhor, né? É bom que nós viemos à casa do Senhor para levantar louvores a Ele. Então vamos ficar de pé. Esta é a hora da adoração. Vamos começar esse culto louvando ao Senhor, engrandecendo esse nome tão poderoso, que é o nome de Jesus. Amém? Amém? Só tem vocês, é vocês mesmos. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come again. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Amém? Aleluia! Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Vamos continuar louvando a Ele. Tem uma música em inglês que chama Blessed Be Your Name. Vamos cantar em português, uma música conhecida para você. E eu bendirei o nome do Senhor. Vamos bendizer esse nome. Vamos dizer esse nome grandioso. Porque Deus tem feito tão grandes coisas nas nossas vidas. E por isso nós somos alegres. Nós somos gratos a Ele pelas nossas bênçãos que Ele tem nos dado. Então vamos bendizer a Ele. A música do Paulo Baruco. É uma música nova. Vamos aprender juntos conosco. Sim, vamos bendizer ao Senhor, que tanto tem feito por nossas vidas. Ele é o nosso Deus.
Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia. Vamos bendizer ao Senhor porque Ele é fiel. Amém, igreja? Pode bater palmas, o Senhor é digno do nosso louvor. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo eu tiver, eu te bendirei. Quando for tudo mal, eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Eu também te bendirei, Senhor. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, confiarei. O soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, o soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Senhor, é digno na missão, na alegria, nós te bendiremos, Senhor. Amém. Aleluia. Pastor, pastor. Glória a Jesus. Pode sentar um pouquinho. Graças a Deus, porque você chegou. A maioria do nosso povo não chegou. Tem Super Bowl hoje? Não. Não. Já você foi? Porque domingo passado perdemos metade do auditório, retrasado, para o Super Bowl. Eu quero crer que era por Super Bowl e não por minha causa. Mas depois a outra metade veio domingo passado, então tá bom. E aqui vem eu não veio, porque assim o pessoal combina. Mas que bom que você já está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Eu tenho uma comunicação extremamente importante para você, que eu vou ter que repetir no final porque ela é tão importante. Mas não por desrespeito a você, mas por misericórdia de quem vai chegar depois. Domingo que vem, o pastor David, o nosso pastor, está convidando toda a liderança, todos os líderes, vocês aí da banda, os líderes de ministério, e as esposas e maridos desses líderes, e quem quiser, olha só, vir para almoçar com o pastor David,
lá no Faith Hall, 12:30, domingo que vem. Qual é o objetivo do convite? O pastor David vai contar metade da visão que Deus tem dado para essa igreja, para esse ano de 2014 e 2015. E vocês já começam a ver alguns cartazes por aí. Imagine, imagine, imagine. Então a ideia é essa: se você consegue imaginar o que Deus pode fazer para mudar essa igreja, mudar essa cidade e mudar várias culturas do mundo através dos ministérios desta igreja. Então eles querem crescer, expandir aqui dentro, para Central Florida, para os Estados Unidos. Eles estão, por exemplo, com um projeto agora, de descobriram 2.000 e tantas cidades dos Estados Unidos, que tem mais do que 85% da população sem nenhuma igreja. Não que a igreja não exista, eles não vão a nenhuma igreja. Então são as cidades recebedoras, para onde nós enviamos missionários. Essa igreja fez um pedaço disso, está enviando um missionário para Denver, no Colorado. Em Denver, no Colorado, tem 86% da população em nenhuma igreja. Tem 62% dos não igreja que são hispânicos, que estão naquela cidade. E a igreja tem uma família inteira de missionários que estão conosco aqui, passando alguns meses convivendo com a nossa igreja. E essa igreja vai integralmente sustentar essa família na plantação de uma nova igreja nessa cidade. Agora, olha esse número que interessante. Preste bem atenção nesse número. Olha aqui só. 80% dos missionários americanos dentro dos Estados Unidos estão nos 20% de cidades mais cheias de população que já vão à igreja. E só 20% dos missionários americanos estão nas 80 cidades menos evangelizadas. Não é um erro, estrategicamente falando. Lógico que a gente respeita o chamado de Deus, não é? Deus sabe o que faz. Mas olha que interessante esse dado. Então, isso e muito mais, você vai começar a aprender com o nosso pastor, aonde Deus está direcionando, para onde Deus está direcionando a força, o envolvimento, o voluntariado, o apresentar-se como missionário, as ofertas, toda a força da igreja, para onde Deus está direcionando essa igreja. E o nosso pastor está convidando você para almoçar com ele, aqui no Faith Hall, no domingo que vem, 12:30. Venha, para você ganhar já uma boa parte do que é esse Imagine. Então, quando você entra no templo principal, você já vai ver nas portas esses cartazes. Daqui para frente eles vão massificando e massificando. E a ideia é de todo mundo dentro. A ideia é todo mundo dentro. Todo mundo dentro. Então você vai aprender sobre isso no domingo que vem. Amém? Então você é nosso convidado para estar aqui. Nosso não. Convidado do nosso pastor para estar aqui no domingo que vem, 12:30. E, se eu não me engano, é para domingo que vem a reunião dos líderes de células. Alguém pode conferir no boletim se tem alguma comunicação aí sobre isso? No encarte. Tem encarte em português? Não veio o encarte em português? Então deveria estar lá. A Rosa está por aqui, não? Com a gente? Depois combinamos, no final confirmamos com ela essa reunião, tá bom? Sejam todos vocês muito bem-vindos. Vamos seguir louvando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé novamente? Nossas forças surgem quando esperam no Senhor. Amém? Amém? Quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Forças surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Oh Deus, pra sempre reina, Tu és nosso libertador. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno
te cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor, consolo és na dor. Em asas de águias tu me ergues. Forças sujas, Forças surgem se espero no Senhor. Quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Forças surgem se espero no Senhor. Quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, Pra sempre reinas, tu és nosso libertador. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Tu fraco és o defensor, consolo és na dor. Em asas de águias tu me ergues. quem crê nisso, amém? No ergues, Ele nos ergue, asas de águia, eu creio nisso. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Tu traz o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Amém. Ele nunca dorme. Nunca dorme. É um sono abençoado que a gente tem que ter, porque Ele está acordado ali, trabalhando pela vida da gente. Nunca dorme. Profundamente, quando eu sempre leio, leio essa frase. Tu és grande, Senhor. Tu és soberano sobre toda a terra, sobre todos nós. Amém. Dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és o rei desse povo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Por quê? Deus. É grandes coisas. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso A última vez. Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor, Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que o Teu poder é sobre todas as coisas, Pai. E Tu queres nos levar como águias, Pai, para ter a Tua visão sobre tudo, ó Pai. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua graça, Senhor Deus. Porque Tu faz tão grandes maravilhas em nossas vidas, Senhor Deus. E nós aqui, Senhor, só temos que crer, só temos que tomar posse, Pai. Só temos que receber, abrir os braços, ter um coração aberto, ter um coração obediente, ter um coração disposto, Pai. Porque eu creio, Senhor Deus, que Tu é que faz o resto, Pai. Obrigada porque Tua graça me basta, Senhor Deus. E o Teu poder se aperfeiçoa sobre a minha fraqueza, Senhor Deus. É a Tua graça, Senhor Deus, que basta. É a Tua graça sobre nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Antes de vocês descerem daí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmãos, essa é a banda do louvor da nossa igreja. Uma benção. Não merece uma salva de palmas pelo trabalho deles? Agora, deixa eu mostrar para você aqui, ó. O baterista, vem cá, Will, sobe aqui. Vem, irmão, eu esqueci tu nome, olvidei tu nome. Elias. O Will, o Elias, o Eric e aquele cabeludo lá atrás são hispanos. E tocam na nossa banda. Vê que eles tocam em português direitinho? Amém? E eu queria dar uma salva de palmas a eles, agradecer a vida deles aqui. Obrigado, viu? Gracias. Dios les bendiga. Espero um dia que vocês hablen português perfeito. É muito sencillo. Empieza a hablar português errado, sale, espanhol errado, sale português. Ok? Bueno. E temos uma vocal da nossa banda, que também é hispana, que está aqui, está sempre com esse chapéuzinho aqui, olha que bonitinha. Aí um dia eu perguntei para ela assim, por que você usa óculos escuros? Ela falou, pastor, com uma coisinha nos olhinhos, não queria que ninguém visse, agora já contei, pronto. Graças. Ela é muito preciosa aqui na nossa igreja. Ela tem uma filha também especial, e que adora cantar. De manhã ela vem com o microfoninho dela e fica cantando e louvando a Deus lá no culto. É uma bênção para todos nós aqui. E cadê o Jos? Jos, você está aí, não? Ah, ele saiu? Então depois eu apresento. Meu chefe está aqui hoje, gente. Então eu estou aqui, por isso que eu vim de paletó. Me perguntaram por que eu vim de paletó. É porque o chefe está aí. Eu queria vir meio arrumado. Né? Eu não aguento sapato. Estou com os meus pés assim, de ficar de sapato. Mas que bom que você está aqui. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, por gentileza, fiquem de pé nos seus lugares. Ei, que gostoso. Paulo e Paula, né? Amém? Graças a Deus. E não era Ana. Milena de Curitiba. E Luiz de São Paulo. E lá o Paulo de São Paulo também, Paulo? De São Paulo, bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Obrigado, pode sentar, já vocês vão ganhar um abraço. Falei Paulo e Paula?
Falei? Jó, fica de pé ali, por favor. Esse é o meu chefe, ó. Ih, com a camisa do Palmeiras, vocês ganharam hoje do Corinthians, não? 1-1? Então tá bom, já é uma vitória, 1-1 com o Corinthians. Jó é o meu chefe, gente. O pessoal está perguntando por que eu vim de paletó e calça e sapato. Eu falei, porque você vinha. Olha o meu chefe, de jeans, tênis, tá doido, tá tudo errado. Obrigado, viu, Jó, pela presença. Esse é o meu chefão, né? Não é legal? É muito joia. E obrigado porque você está aqui hoje. Agora eu queria que o pessoal da nossa igreja saísse do lugar para dar um abraço em quem está nos visitando, mas eles têm que acreditar que nós gostamos que eles chegaram aqui hoje. Por favor. E aproveita e abraça mais alguém também. Amém? Ei, povo que gosta de um abraço. Glória a Deus. Louvado seja Deus. No ano passado, no último domingo do ano, Deus deu uma palavra para nós, que eu criei e creio, é uma palavra profética para cada um de nós. E por palavra profética, não imagine uma coisa assim, que Deus fez uma revelação de tudo o que vai acontecer no futuro. A palavra profecia nem sempre tem a ver com predição do futuro. A palavra profecia significa uma mensagem de Deus, ponto. Basicamente isso. Às vezes há predição, às vezes não. E eu não vi na Bíblia, não vi na história de ninguém, Deus fazendo uma predição do futuro de um indivíduo rico em detalhes. Ou rica em detalhes. Às vezes eu vi na Bíblia e vi na história Deus dizendo, vai por esse caminho, te abençoarei se você vem neste caminho, vai por aqui, as coisas do futuro acontecerão assim, assim, mas com muito símbolo, com pouquíssimos detalhes. Deus nunca revelou a vida de ninguém para o futuro com detalhes. Por que será? Se Deus me deixasse saber o que vai acontecer detalhe por detalhe da minha vida amanhã, eu morreria assustado hoje. Com certeza. Eu desistiria da fé, eu faria alguma coisa, quem sabe tiraria a própria vida. Sabe por quê? Eu não sei o que vem para frente. As coisas que já nos aconteceram, não foram coisas que nos mataram, estamos vivos, mas com certeza, se nós soubéssemos de algumas delas, nós teríamos tentado um corta-caminho, um shortcut, para não enfrentarmos aquela situação. Mas cada situação da vida que nós enfrentamos hoje, nós entendemos, Deus tinha um propósito em moldar a nossa vida e nos fazer crescer e nos fazer cada dia um pouquinho mais parecidos com Ele em termos de caráter. Ele está custando muito de conseguir fazer isso comigo, mas Ele está tentando. Então, quando eu usei a expressão palavra profética, eu gostaria que você entendesse que Deus está te dizendo o caminho da bênção, o caminho da alegria, o caminho da conquista, realização dos sonhos e dos projetos da vida, passam por aqui. E esse passam por aqui foi a palavra que Deus nos deu no último domingo do ano, que foi: para 2014, você precisa 7 palavras mágicas. Se nós não fôssemos crentes, como somos crentes, 7 palavras abençoadas e abençoadoras. A primeira delas é que nós precisávamos e precisamos de ter uma visão. O que é a visão? A visão é um lugar preferível ou revelado, ou quem sabe ambas as coisas. Um lugar, uma situação que Deus me revela e que eu prefiro esse lugar, essa situação. Então eu tenho um endereço para onde estou dirigindo a minha vida. Se você não tem uma visão, um endereço, você não sabe para onde você está indo. E esse é o maior mal dos seres humanos. A maioria deles não tem noção de para onde está indo.
Se você não sabe para onde está indo, você não sabe se errou o caminho. Porque qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde está indo, você também não sabe se chegou. Porque você não sabe para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo, qualquer porto pode lhe parecer interessante ou desinteressante, porque você não sabe para onde está indo. Precisamos de uma visão. Depois precisamos estar casados com a visão. A palavra então foi comprometimento. Visão número 1, 2, comprometimento. Casados. Às vezes eu sei o que Deus quer da minha vida, sei o que é melhor para mim, mas vou para o caminho errado. Eu sei que eu preciso ler um livro para aprender uma matéria, mas eu prefiro a novela. Eu sei que eu prefiro orar mais 5 minutos, mas eu prefiro não fazê-lo. Às vezes tenho a visão, mas não estou casado com a visão. Comprometido com a visão. Era a segunda palavra. Terceira, precisávamos de uma estratégia, e vamos precisar de uma estratégia na direção da nossa visão. O que é estratégia? É o melhor, o mais eficiente caminho que me conduzirá ao meu destino com high efficiency. Eu preciso chegar lá. Qual é o caminho? Qual é a estratégia? Essa estratégia tem que brotar, nascer dos meus encontros com Deus. Quando eu me encontro com o Senhor, Ele revela o caminho para mim. E na medida em que Ele vai revelando e me dando a estratégia, eu vou caminhando. Então eu preciso de uma visão, preciso de um comprometimento, preciso de uma estratégia que nasce dos meus encontros com Deus. Mas eu preciso também de foco. Esta foi a quarta palavra que o Senhor nos deu. Foco. Eu preciso manter os olhos na visão, porque se eu desviar os olhos para os obstáculos, eu posso desanimar. Eu não posso me deixar ser seduzido pelos cantos de sereia ao longo do caminho, que vão me fazer desviar, ou parar, ou voltar. Eu preciso manter o foco. O povo de Deus, durante o deserto, eles perderam o foco da cidade celestial e da terra prometida e queriam voltar a ser escravos no Egito por causa de cebola. Eu não os condeno. Eu estive no Egito uma vez e fui comer num restaurante maravilhoso e vi umas cebolinhas pequenininhas que eram grelhadas lá na tipo churrasqueira, mas dentro delas, ai, me deu água na boca. Eles colocavam uma gordurinha pequenininha de carneiro lá dentro, de maneira que ela era tostada, vinha crocante, aquela gordurinha. Meu médico não estava perto. E, quando eu comia aquelas cebolinhas, agora eu entendo os judeus que queriam ser escravos por causa da cebola. Por quê? Perde a visão, perde o foco. Eu me deixo seduzir por outras coisas. O fato de termos uma visão, comprometimento, estratégia e foco não significava que nós não iríamos enfrentar dificuldades, mas quando eu tenho foco na visão, as dificuldades mudam de nome. Ora, hoje dificuldades, hoje obstáculos, mas com a visão que eu tenho agora, eu as vejo como oportunidades de crescimento e não mais obstáculos. Então tínhamos tudo isso, mas na outra semana descobrimos que precisávamos de ação. Porque não basta ter a visão, não basta descobrir a estratégia, estar casado com ela, estar com os olhos fixos e ficar parados. O que Deus mandou você fazer? Ler um livro a mais? Orar mais 5 minutos? Sorrir mais para as pessoas? Abraçar mais a tua esposa? Quais foram os elementos da sua estratégia? Age, seja proativo, planeje. O proativo é o planejador, o que pensa no plano A, B, C, D, F, G, H, Z. E o reativo é aquele que só resolve problemas quando eles surgem. Nenhum erro com isso. Mas nós precisamos tentar ser proativos. E quando as situações inesperadas chegarem, vamos ser reativos, buscando o Senhor e dizer: o que eu faço nessa situação? Como eu cresço com essa oportunidade de crescimento que você está me dando, Deus? Precisávamos de ação. E na semana passada, nós precisávamos de gratidão. Sem ser gratos, nós não vamos a lugar nenhum. Sem ser gratos, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos agradecer. Não só agradecer atrás do prato de comida. Senhor, muito obrigado pelo alimento que hoje recebemos. Abençoa as mãos que eu fizeram, em nome de Jesus, amém.
Ou então, como os meninos lá de casa fazem, Senhor, a mesma de ontem, amém. Que é mais rápido. A mesma de ontem, porque é um repeteco, não tem significado nenhum. Não, agradecer. Uma gratidão emocionada. A gratidão emocionada é aquela do Roberto Bellomo, que conseguiu empatar com o pobre do Corinthians e está tão feliz com isso que veio com a camisa do Palmeiras na igreja. Essa é gratidão emocionada. É essa gratidão que a gente precisa dar ao Senhor. Dizer obrigado, aleluia, obrigado, 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 obrigado. Porque quem consegue agradecer, consegue ser feliz. Quem consegue agradecer está com os olhos não nos obstáculos e dificuldades da vida, mas na visão, no lugar para onde Deus está me levando. Quem consegue agradecer, consegue, em vez de olhar o que não tem, agradecer o que já recebeu do Senhor. Gratidão. Olha, 6 palavras. Visão. Comprometimento. Estratégia. Foco. Ação. Gratidão. Hoje, a última palavra. Generosidade. As 7 palavras mágicas. Se você não gosta de ser crente, e se você é, as 7 palavras abençoadoras que lhe ajudarão a chegar no destino que Deus tem para você, que é um destino de felicidade. Para isso, nós vamos ler a Bíblia, um pedaço grande da Bíblia Sagrada. Quantas horas temos? 7:05. Eu vou tirar o relógio para não me preocupar com a hora. Por favor, avisa o pessoal do Ministério Infantil, se der 8 horas, estou falando sério, quem puder me fazer isso, pode fazer. Quando der 8 horas, libera a criançada para entrar. E nós vamos passar as próximas horas e meia depois das 8 com eles aqui dentro. Tá bom? Estou brincando, mas pode liberar. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo 12. Achou? Lucas é difícil de achar. Lucas 12, versículo 13. Quem achou, fala amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia. Quem não tem Bíblia, fala perdão, pastor. Bom, antigamente o povo era mais sincero, né? Falava perdão assim, num coro mais. Muito bem, Romanos nada. Lucas capítulo 12, versículo de número 13. Todos estão lá comigo? Se você está sem Bíblia, chega perto aí do seu amigo, para ver se ele tem uma Bíblia e leia junto com ele. Diz assim a Bíblia Sagrada. Alguém da multidão perguntou a Jesus, pediu a Jesus, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho aonde armazenar minha comida, minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegres. Contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Continuando, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o próprio corpo, quanto ao vestir. A vida é mais importante do que comida e o corpo mais que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que aves.
Quem de vocês, por muito mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas, mas o Pai de vocês, o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. O segredo está aí. Versículo 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde, olha o outro segredo, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Desculpe, a luz aqui está. Para servir. Fará que se recline à mesa e virá servi-los. 38. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse que hora virá o ladrão, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou: Senhor, estas coisas, estás contando esta parábola para nós ou para os outros? Ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor entrega os seus servos para lhes dar sua porção de alimento do tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas suas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica as coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem pouco foi dado, muito mais será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por sua palavra rica em figuras importantíssimas, que podem nos dar dicas importantes para as nossas vidas, a fim de que, praticando-as, sejamos pessoas muito mais felizes, muito mais centradas, muito mais vencedoras, muito mais prósperas, muito mais ricas aqui embaixo e ricas com o nosso Senhor. Nos abençoe a fim de que sejamos estes servos que estão vigilantes, de candeias acesas, que sejamos servos prudentes, que saibamos cuidar daqueles que estão em nosso entorno, a fim de agradar o nosso Senhor. Nos abençoe com esta palavra hoje. É a nossa oração no nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém. O que é generosidade? O dicionário me deu a seguinte definição: é a tendência, o desejo e a ação constante de compartilhar o que tem
com pessoas que têm necessidade acima de qualquer interesse ou utilidade. Não é dar algo para alguém esperando receber, ou para que no futuro esse alguém possa fazer algo por você. Ainda que isso vá acontecer. Generosidade, um outro dicionário me disse que veio da palavra generositas, do latim, que significa reconhecer a necessidade do próximo e fazer o que for possível na direção de suprir a necessidade do próximo. Os livros de finanças dizem que generosidade é o antídoto contra o capitalismo. Eu diria que generosidade é o antídoto contra o capitalismo. Capitalismo é o capitalismo endemoninhado. O capitalismo em si não é ruim, a democracia em si não é ruim, o socialismo em si não é ruim. O problema não são os ismos, mas são as pessoas que os manejam. Generosidade é um esforço maior na direção de socorrer alguém. Há alguns exemplos de generosidade moderna. Por exemplo, eu soube essa semana que o Zuckerberg, fala o nome dele de novo. Zuckerberg doou $1 bilhão essa semana para instituições de caridade. Mas ele doou em 2010 $500 milhões. A Madonna e o Eike Batista, quando ele tinha dinheiro, eles doaram $7 milhões para uma ONG no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás. O Justin Bieber mandou 500 milhões para os feridos pelo tsunami das Filipinas. Pelo Typhoon, como é que é? Como é isso em português? Tufão, jogador do Flamengo na Avenida Brasil. Não, tenho alta cultura. Isso. A Fundação Bloomberg, no ano passado e nesse ano, eles estão doando $53 milhões para iniciativas que trabalhem na direção de evitar que os peixes acabem. Porque eles gostam de peixinho de aquário? Não, porque eles estão pensando, vai acabar o peixe e não vão ter alimento, então vamos cuidar, e eles doando dinheiro para isso. A Madre Teresa de Calcutá doou a vida e todos os bilhões de dólares que ela recebeu ao longo de sua vida na fundação que cuidava dos pobres no início em Calcutá e depois em vários lugares do mundo. Ela doou tudo. Esses números são grandes e quando nós pensamos em generosidade, nós não temos isso. Hoje de manhã o nosso pastor estava pregando sobre a plenitude, o enchimento da comunidade. E dizendo que em comunidade nós podemos tudo. Sozinhos, não. E podemos tudo. Se você calcular qual é o budget dessa igreja por ano, você fica assustado. Mas se você dividir pelo número de membros da igreja, dá $4 por dia. O que essa igreja consegue, com muito pouco de todo mundo, é mais do que grandes igrejas conseguem com um punhado de pessoas lá dentro. Sempre podemos muitas coisas quando estamos juntos. Mas generosidade não tem a ver só com o número. A viúva, quando deposita sua moedinha no altar, deixa eu explicar essa situação. No Novo Testamento, na frente do templo, haviam várias caixas de doação. E na frente delas estava escrito para que serviria o dinheiro. Alimentar os pobres, comprar roupa, comprar lenha, cuidar do sacerdote. Tinha vários lá. E o pessoal botava onde queria, não importava. Então o pessoal vinha em filas e ia colocando aqueles sacos de moedas e tudo, fazia aquele barulhão, né, para todo mundo perceber que se o barulho era muito grande, é porque o saco de moedas era muito grande, que o sujeito estava depositando no altar e ele ganhava a apreciação do público. E vem aquela viúva e coloca uma única moedinha de 1 centavinho, e Jesus estava ali apreciando o momento do ofertório.
E quando ele vê o que a viúva faz, ele diz assim, verdadeiramente, interrompe tudo, essa mulher deu mais do que todos vocês. E o pessoal deu risada e falou, o cara está louco, está no sol há muito tempo. Então ele explica, todos vocês deram do que sobraram, esta mulher deu tudo o que tinha. Porque em generosidade, Jesus Cristo não está contando quanto demos. Jesus Cristo está contando quanto retivemos. Mas repito, é mais do que dinheiro. Às vezes é um abraço, às vezes é um telefonema, às vezes é uma ajuda, às vezes fazer um bolo e levar para alguém que está doente. A generosidade pode ser vista de muitas maneiras. Um sujeito adolescente, 17 anos, chamado Howard Altud Kelly. Howard Kelly vivia no norte da Pensilvânia, na virada do século retrasado, 870, por aí. Ele nasceu em 20 de fevereiro de 1958. Ele vendia livros e tudo que ele podia ter dele mesmo para conseguir dinheiro, para se alimentar e conseguir dinheiro para ir para a escola. Um dia, batendo nas portas das casas, ele tinha 1 centavo no bolso e ele decidiu vender o que tinha, os livros que tinha, por troca de comida. Não vou pedir dinheiro. Vou ver, tem algumas coisas aqui, algumas tranqueiras que ele carregava e alguns livros velhos que ele podia ganhar de doação, revendia ou vendia. E ele está determinado a pedir comida na próxima casa. Quando ele chega na próxima casa e bate na porta, ele é atendido por uma garota adolescente, que na biografia dele, de quem escreveu a biografia dele, diz uma garota muito bonita. E imediatamente ele ficou com raiva, porque ele sabia que essa menina não era a dona da casa e que talvez a coisa não fosse funcionar. Mas ele então insiste em vender algumas coisas para ela e a menina responde, olha, nós somos muito pobres, nós não temos dinheiro para comprar nada. Então, muito obrigado, mas nós não queremos comprar nada. E ele teve uma raiva interior, por que essa menina não vai comprar nada, comida não vai sair daí, mas ele decidiu, você poderia me dar um copo d'água? Ela disse, você não prefere um copo de leite? Porque aqui na nossa fazendinha, tudo que a gente tem é uma vaquinha, e ela dá um leitinho legal. E a gente tem leite aí fresquinho. Você não prefere um copo de leite do que um copo de água? Ele, morrendo de fome, disse, tudo bem. Então ela foi lá, trouxe um copo grande. E ele bebeu gole por gole, experimentando cada gole, sorvendo aquele leite para ver se enganava o estômago. E quando ele termina de tomar o leite, ele devolve o copo para a menina e diz assim, quanto eu lhe devo? Ela disse, nada, a minha mamãe ensinou que ajudar as pessoas não tem preço. E se isso fez bem para você, eu estou feliz. Obrigado. Ela disse, ela. E ele disse, não, eu digo obrigado. E foi embora. E caminhando ele disse, sabe, antes de chegar naquela casa eu pensei em desistir de tudo, desistir de estudar, porque não tem jeito, onde a gente vai arrumar dinheiro? Eu nem cheguei no college ainda, mas essa menina, sabe que ela me deu ânimo, pensando com ele mesmo. E o Howard Kelly se tornou médico. Ele é o fundador do hospital, do primeiro hospital universidade do mundo, o Hopkins, em Maryland. Hopkins Hospital. Quando ele estava no hospital, chega uma garota do interior da Pensilvânia, muito doente, já uma jovem senhora. Alguém diz para ele, olha, chegou alguém do interior que os médicos mandaram, que é uma doença rara, nós não sabemos bem o que está acontecendo, você não quer dar uma olhada? E ele estava no laboratório, ele era um pesquisador, ele se tornou o primeiro obstetra e ginecologista que lutou para que a ginecologia se tornasse uma matéria, uma especialização médica no mundo. E ele era um pesquisador, e ele falou, não, eu vou dar uma olhada. E aquele nome daquela cidadezinha era muito peculiar para ele, familiar. E ele vai com a sua roupa branca, de quem trabalha no laboratório. Naquele tempo os médicos não usavam roupa branca,
Alguns botavam um avental, os que trabalhavam em laboratório. E quando ele chega no quarto, ele vê o nome dela e olha para ela e ele a reconhece. Então, ele resolve tratar muito bem daquela jovem senhora, muito doente, à beira da morte. Lutaram pesquisas e remédios e tentativas, diferentes terapias, até que meses depois, e ele a colocou no melhor quarto do hospital. Ela tinha atendimento VIP. Ela tinha o melhor atendimento. Depois de meses, ela foi curada. E chegou o dia de receber a alta. E a enfermeira trouxe um envelope para ela da conta do hospital. E ela disse para a enfermeira: estou tão grata por estar curada e posso voltar para minha casa, mas eu sei que o número que está aí dentro vai me transformar numa escrava para o resto da vida, porque eu não sei como eu vou pagar esse valor. A enfermeira deu um sorriso para ela e disse assim: eu gostaria que a senhora olhasse a sua conta. E ela abriu o envelope trêmula e baixou os olhos imediatamente para o valor total da conta, que era um número gigantesco para aquela época. E em cima do valor estava escrito: tudo pago por um copo de leite. Ela olhou aquilo, um copo de leite. Então o médico entrou e disse: você não lembra de mim? Ela disse: não, doutor, eu sou aquele rapaz que quando você era uma adolescente me deu um copo de leite, e você não sabe a importância que aquilo fez na minha vida. Eu decidi continuar a realizar o sonho da minha vida, que era ser médico, por causa daquele copo de leite. Está tudo pago. A história ficou falando dele sobre o copo de leite. Ele fundou 4 ou 5 hospitais no mundo. Se tornou um dos maiores pesquisadores e um dos maiores médicos dos Estados Unidos. Mas a biografia dele diz que mais do que 75% de todos os pacientes dele, ele atendeu gratuitamente. E mais, quando algum paciente estava de alta e precisaria ser supervisionado por uma enfermeira, e não tinha condições, ele pagava do bolso a enfermeira para supervisionar o paciente até que ele estivesse completamente curado. Howard Keller. Tudo pago por um copo de leite. Isso é generosidade. Na nossa história que lemos, na verdade nós temos histórias de 2 pessoas aqui. A primeira pessoa eu chamei de a pessoa da vida sábia, ou o sábio que prospera. Deixe-me rapidamente dizer, rapidamente é mentira, mas deixe-me tentar ser rápido. Rapidamente, algumas características nesse texto da pessoa que é sábia. Primeira delas, Jesus Cristo disse: a vida de um sábio não é medida pela quantidade de coisas acumuladas, mas sim pelo relacionamento que essa pessoa tem com Deus. Há pessoas muito pobres que são muito pobres porque não se relacionam com Deus. E há pessoas muito pobres que são muito ricas porque elas têm um intenso relacionamento com Deus. A vida de um sábio é medida pela relação de amor e confiança que ele tem com Deus. A vida do sábio é uma vida rica, porque é rica para com Deus, na medida em que ele distribui para quem precisa. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: olha, esse sujeito teve uma colheita muito grande, maior do que ele imaginava, ele plantou e parece que agora a colheita foi muito boa, então os celeiros dele não são suficientes para guardar tudo. E ele então fica em dúvida: o que eu faço? E ele começa a questionar, então ele tem uma ideia: eu vou derrubar os celeiros pequenos, construir celeiros grandes e vou guardar tudo para mim. E vou guardar também os meus bens e dizer para mim mesmo: minha alma descansa, come, bebe, se alegra, porque você tem para muitos anos. O Senhor Jesus disse: bobinho, hoje à noite você vai empacotar. E para quem vai ficar tudo que você deixou? Algumas coisas eu sei o que eu farei se
minha mulher falecer. Ela me disse, por exemplo, minha aliança, eu lhe proíbo dar para a sua segunda mulher. Jamais faça isso, dê para as minhas filhas. Então eu já sei que eu não posso dar a aliança dela para a minha segunda mulher. Eu também acho que ela não ia ficar confortável. Está aqui a aliança da minha defunta, falecida mulher. Como é que você vai se sentir com isso? Bem, eu também não sei se eu vou ter coragem de casar, e nem se alguém vai querer uma tranqueira dessa. É melhor, pelo menos, ser rico, né? Mas quem vai ficar com as coisas? Já pensou, você já notou que o sujeito nem esfriou no caixão, está todo mundo brigando para pegar o que ele deixou? Menos o cachorro, né? Cachorro de viúvo ninguém quer. Ninguém quer. E caixa de ferramenta. Nossa, as duas coisas que ficam para trás. Então, mas ele colecionou com uma paixão enorme. O Senhor Jesus Cristo não está ensinando que você não deve poupar para a sua aposentadoria. Ele não está condenando isso. Modernamente nós chamamos isso de conquista da liberdade financeira. O que é a conquista da liberdade financeira? Eu junto uma quantidade de riqueza que sustenta o patrimônio que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho uma casa, tenho carro, tenho seguro médico, tenho despesas diárias, tenho supermercado, passeios, restaurantes, viagens. É isso que eu estou aqui na aposentadoria. E o que sustenta isso não é salário, é a riqueza acumulada. Essa riqueza acumulada me permite viver para o resto da vida. Jesus não está condenando isso. Tem algumas pessoas que têm um patrimônio, têm uma casa, têm um carro, têm viagem, têm restaurante, tudo em cima do salário dele. Se o salário dele aumenta, ele aumenta o tamanho da casa, compra um carro mais caro, porque o salário sustenta. Mas quando o salário balança, o patrimônio dele balança também. E se o salário cai, desmorona tudo em cima dele. Porque ele não aprendeu a guardar e construir algo que sustente o patrimônio dele até que ele morra e depois deixa para quem quiser. Jesus não está condenando isso. Jesus está condenando a pessoa que faz isso pensando nela própria e nem sequer nos que estão na sua própria casa. Jesus disse que esse homem é louco, ou melhor, é sábio o que não faz só assim. Ele disse que uma vida sábia é aquela vida que tem uma profunda consciência do valor pessoal diante de Deus. Ou seja, nós somos mais valiosos que pássaros e mais valiosos que flores. Esse é um homem sábio. Se Deus cuida de pássaros e Deus cuida de plantas, por que não cuidará de mim? Em outras palavras, Ele sabe do que eu preciso. A vida sábia é a vida tomada pela consciência de que o Senhor sabe quais são as minhas necessidades. Moisés está vendo um mato, uma sarça, um arbusto que pega fogo, mas não pega fogo. Tem fogo, mas não queima. Impressionado com aquilo, ele ouve no meio daquele fogo a voz do Senhor que lhe manda tirar os sapatos. E Deus começa a dizer a ele: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Moisés, eu tenho ouvido a oração do meu povo. Deus vê, Deus ouve, Ele sabe do que eu preciso. A vida sábia é uma vida pautada pela busca de prioridades divinas neste mundo. Qual é a prioridade divina no mundo? Algumas delas no nosso texto. Primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas que você precisa, tanto sonha, serão acrescentadas. O caminho da conquista destas coisas é deixá-las aí e buscar as coisas que Deus quer para a minha vida e Ele me dá aquelas coisas. Eu passo a parar de correr atrás de tudo que eu sonho para correr atrás de tudo que Deus sonha, e o que eu sonhava vem atrás de mim. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tenta entender que todos os seus sonhos pessoais, de vida, de projeto, de prosperidade, de riqueza, de conquistas, é muito pouco para se apaixonar. Se apaixone por Deus e pelo projeto dele nesse mundo, e Ele dará todas as coisas. Ele diz: os incrédulos do mundo correm atrás destas coisas como loucos, porque eles não acreditam em Deus, eles têm que ser Deus para eles mesmos.
e eles correm atrás dessas coisas como o Deus deles mesmos. Mas vocês têm a mim como vosso Deus. Eu darei todas as coisas se vocês sonharem os meus sonhos para esse mundo. E parte do sonho do Senhor neste mundo é que sejamos generosos. Porque a vida sábia é a vida pautada pelo exercício pré-determinado de ser generoso. Semana passada eu falei para vocês dos 3 cofrinhos. Acostume-se a fazer isso. Guarde um cofre e escreva nele: dar. Guarde um outro cofre e escreva nele: gastar. Arranje um outro cofre e escreva nele: poupar. No de poupar você nunca vai mexer nele. Você só vai no futuro, quando você está aposentado, usar os juros do que isso vai te dar. O de doar, o de dar, você leva para a igreja ou para aquela pessoa que precisa. E o de gastar é para você torrar, sem peso na consciência, porque você entregou do Senhor, guardou o seu. Então seja um pré-determinado a ajudar, seja um proativo em ser generoso. Se eu pudesse ser generoso com os outros 10% do que eu sou generoso comigo, o mundo seria diferente. O mundo seria diferente. Pense nisso. A vida do sábio é pautada por uma busca da prioridade, por um exercício pré-determinado de generosidade. E a vida do sábio é uma vida caracterizada por candeias acesas, por vigilância, fidelidade e prudência. Todas essas palavras Jesus resumiu da seguinte maneira: o patrão diz para o servo: está aí os seus conservos, você dê comida, alimento, proteção, segurança, sentimento de pertencimento, conforto emocional para todos eles. Eu te coloquei, te dei esse recurso, com esse recurso você cuida deles na proporção em que os seus recursos permitem. Cuida deles. A Bíblia Sagrada diz que ser vigilante, ter as candeias acesas, não é estar assim pegando fogo e só falando línguas estranhas. Eu acho que isso faz parte de vez em quando. Mas ter as candeias acesas, estar vigilante, ser prudente, é pegar o que Deus me deu e não negar o bem a quem precisa, e especialmente àqueles que estão debaixo da minha responsabilidade. Isso serve para o pai de família, isso serve para o patrão, isso serve para o dono da empresa, isso serve para todo mundo. Se eu estou fazendo com que as pessoas que estão sob minha responsabilidade estão sendo abençoadas com a sua moradia, abençoadas com o seu alimento, abençoadas com a sua roupa, abençoadas com o conforto emocional, abençoadas com o sentimento de pertencimento à minha família, se eu estou dando estas coisas para elas, a minha candeia está acesa, eu sou um servo prudente, e quando o meu Senhor chegar, Ele mesmo vai me servir. Mas eu não tenho a candeia acesa se eu, tendo recursos, nego o socorro às pessoas que estão em volta de mim, deixo de ser generoso, não cuido deles, ao contrário, eu os espanco, eu os exploro, como muitos brasileiros exploram brasileiros que acabam de chegar. E infelizmente esse privilégio não é só de brasileiros, mas nós somos brasileiros, não vou falar dos hispanos, nem dos italianos, nem dos americanos, tem que falar da gente. Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Essa é a vida sábia. Ela é resumida então dessa maneira: o sábio sabe que Deus valoriza mais a vida do que as coisas que sustentam a vida. O sábio sabe que Deus garante o que a nossa preocupação não garante. Um ditado chinês diz assim: se um problema tem solução, para que se preocupar? Se um problema não tem solução, para que se preocupar? A minha preocupação não dá o que eu preciso, Deus dá o que a minha preocupação não pode dar. O sábio sabe que Deus tem mais amor por nós do que a qualquer outro objeto do seu cuidado nesse universo. O sábio vive bem nessa vida e sabe trabalhar para a vida eterna. A vida louca. As características da vida louca.
Não ter relógio, por exemplo, é característica da vida sábia. A vida louca é uma vida marcada pela avareza. Jesus Cristo diz, cuidado com todo tipo de avareza, porque há vários tipos de avareza. Avareza é idolatria. Por quê? Porque o dinheiro se parece, ou a riqueza, ou os bens, ou as coisas. Vamos pensar no dinheiro. O dinheiro se parece com Deus. Jesus Cristo disse, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Satanás, não. A Deus e a Iemanjá, não. A Deus e o Espiritismo, não. A Deus e os ídolos, não. A Deus e as riquezas. O único Deus deste mundo que compete com o Deus verdadeiro chama-se dinheiro. Porque dinheiro se parece muito com Deus. Se Deus quiser fazer aparecer aqui um automóvel, Ele faz aparecer um automóvel. Pode ser no meu nome. Ele pode aparecer um automóvel aqui. Mas se eu tenho dinheiro, eu mando o automóvel entrar aqui, mando derrubar as paredes e o automóvel entra aqui, porque o dinheiro faz aparecer. Deus move pessoas. Dinheiro também. Ei, te pago para você fazer isso para mim. Você faz? Lógico, com essa grana eu estou fazendo agora. Dinheiro move pessoas. Dinheiro se parece com Deus. Por isso a avareza é a idolatria. O que é avareza? Avareza é aquele exercício de vida que nunca está satisfeito com o que tem. Tem medo do que o que tem vai ser terminado, ou roubado, ou tirado. Então ele precisa explorar os outros para ter dos outros o que ele acha que é dele. É um avarento. Essa é uma vida louca. Sabe por quê? Porque é uma vida pautada pela ansiedade. Jesus Cristo disse, não seja fútil, sendo ansioso em todas as coisas. Olha, Jesus não disse, é fútil quem está vivendo com ansiedade. Não é isso. Nós vivemos com ansiedade na vida. Eu tenho algumas ansiedades. Todos nós temos momentos, picos de ansiedade. O que o Senhor Jesus está dizendo é ansiedade por tudo. Ai, eu preciso comprar mais. Ai, eu preciso ter aquilo. Ai, eu preciso aquilo. Meu Deus, como é que eu vou conseguir? Eu preciso não sei o quê. E eu não posso dormir. E não sei o que lá. E vive assim. E nunca está feliz com o que tem. E sempre pensando no que não tem. E correndo atrás. Será que eu vou conseguir? Acho que eu não vou conseguir. Não, a vida é difícil. Não vai dar certo. Jesus disse, você é um bobo. Você é um bobo. Porque Deus conhece tudo. Cuida de você. Põe a tua mão, a tua vida, o teu coração, a tua mente nele. Não seja louco. A vida louca, mesquinha, miserável, é pautada pela característica egoísta extrema que busca entesourar e guardar tudo para si mesmo, que no fim não é para si mesmo. Um escritor disse assim, diga-me tudo o que precisas e eu te ensinarei como viver sem elas. Eu já notei que quando eu vou no shopping eu descubro coisas que eu não sabia que existiam, mas agora eu não posso mais viver sem elas. Por isso eu vou muito pouco ao mall, porque há mall nisso. O mall não veste Prada, o mall veste mall. É muito complicado. Ontem eu fui numa loja maravilhosa com a minha esposa. E eu vi um armário para botar livro. Todo de lata. De verdade, lata. Lindo. Agora não posso mais viver sem um armário. Meu Deus, agora, mas só que não cabe no Porsche. Lembra? Nunca tinha visto. Depois que vi, acho que eu tenho que viver com ele. Quer dizer, eu não sou nada modesto nos meus desejos. Aquela roupa, aquela calça, meu Deus, eu tenho 3 daquela cor, mas essa está mais bonita. Não posso mais viver sem. O avarento, o louco, tem essa característica. A vida marcada por desesperança no espiritual e no divino, fazendo de si mesmo o seu próprio Deus, e um Deus insano e injusto. É uma vida marcada pelo maltrato ao próximo, desvalorizando, banalizando e promovendo sofrimento na vida dos outros na busca enlouquecida de ter mais e mais e mais. Não seja louco. A vida do louco é uma vida marcada pela indiferença às promessas de Deus. Deus dizendo, eu cuido. Ou ele não crê, ou ele é indiferente. Qual é o resumo da vida louca?
O louco não percebe que sua riqueza é emprestada, que não é dele mesmo. Comprei uma casa para pagar em 30 anos. Então, meu filho, a casa é do banco, não é sua. Aprende. Que não é do banco, é do investidor. Comprei um carro para pagar em 60 meses. É do banco. Tudo que você tem, mesmo que já está tudo pago, que tem seu nome embaixo, quitado, escritura definitiva, é emprestado por Deus. O louco reserva, cuida, guarda as riquezas somente para si mesmo. Ele não percebe que a boa riqueza é aquela que agrega valor às pessoas que estão ao seu entorno. O louco julga que essa vida é mais valiosa do que a vida eterna, ou não crê na vida eterna, porque ele está juntando tudo aqui. Eu estive em junho de 2012 pela primeira e única vez no Egito. E eu fui ao Museu do Egito. E lógico, o que eu queria mais ver era a múmia do Tutankhamon, é assim que fala. Gente, foi muito interessante. O caixãozinho dele, que era totalmente de ouro e pedras, estava dentro de uma caixa de madeira cravada de ouro. Que estava dentro de uma caixa cravada de ouro, dentro de uma caixa cravada de ouro, e dentro de uma caixa bem grande, toda cheia de ouro. Parece aqueles brinquedos que você dá, aquelas brincadeiras que você faz, dá uma caixa de papelão desse tamanho, a pessoa vai desembrulhando, 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 no fim tem um gift, fala $25 do Longhorn. Né? Pode me dar os $25 do Longhorn, que eu e o Rafael gostamos do Longhorn, certo, Rafa? O ribeye deles é um dos melhores que tem para povo pobre, um dos melhores que tem, né? Então tá. E eu fui lá ver aquilo. E sabe, ao lado tinha, sem brincadeira, uma sala desse tamanho, com centenas de quinquilharias, barco, charrete, múmias de empregados dele, dinheiro, um monte de coisa. Sabe para quê? Para a viagem eterna dele. A besta do virou pó. Tudo lá. A gente, não, irmãos, vai ficar tudo aqui. Não é pecado ser rico, se você é, louvado seja Deus pela sua vida. Sabe por quê? A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Então seja muito responsável no distribuir da sua riqueza para quem precisa. Mas não é pecado ser rico. O louco é fútil, por isso ele é ansioso o tempo todo, nunca está satisfeito, e o louco trata mal os outros. Quais são as lições de Jesus? Primeira lição, não viva preocupado. É difícil não viver preocupado. Transforme toda preocupação e ansiedade em oração. Ore. Guarde-se de qualquer tipo de avareza. Percebeu que você está guardando demais? Não estou dizendo... Cuidado com o que eu estou dizendo. O pastor falou que não precisa poupar. Não é isso? Guarde a sua poupança. Pense, você e a sua casa são prioridades. Vá satisfazer as necessidades básicas e mais elementares e mais justas para a sua família. Não tenha dúvida. Mas cuidado. Quando você tem e pode repartir, e nós sempre podemos repartir, reparta. Essa semana o assunto era mais ou menos esse na célula do Rodrigo. Eu estava lá e a gente conversando na célula sobre isso, e conversamos sobre generosidade. E um casal estava me dizendo, aqui no Valentine, sexta-feira, você não veio, perdeu, dizendo... Foi tão engraçado que nós saímos da casa do Rodrigo já à tarde, e em frente da gente tinha um casal de turistas que não conseguia entrar na casa que eles alugaram, e foi um auê. Nós ficamos até tardão lá para socorrê-los, para ajudá-los. Deus botou a gente para treinar a coisa da generosidade no mesmo dia. Mas na sexta-feira eu fui atrás de um presente para a Lúcia, e lembrei que eu não tinha comprado. Aí falei, Deus, você sabe que eu estou duro, né, Deus? Mas lá vou eu. E Deus me disse, seja generoso.
Aí comprei o tal do presente. Corri pro carro, falei, vou deixar em cima da cama. A hora que ela voltar lá da igreja, que ela estava arrumando as coisas, ficou lá em casa. Eu já sei a frase que ela vai usar. Que isso? E eu vou valorizar, lógico, né? Eu nem te conto como é bom ser generoso. Estava no carro. O pessoal já pensou num monte de coisa, né? Mas foi no dia seguinte, a gente chegou muito cansado. Tava no carro, alguém bate no vidro do carro. Um alemão, grandote assim. Baixei o vidro do carro. Ele já debruçou assim com os dois braços na minha janela e disse assim: "Hablas espanhol?" Falei: "Sí, hablo espanhol. Mire, esta é a chave de mi guagua." Sabe o que é uma guagua? Uma van. Essa é a chave de mi guagua. Não tenho como comprar gasolina. Vivo achado cerca de Clermont. E estou aí com a família. E não vi a guagua, nem a família. Não pode ajudar-me com a plata? Eu falei para ele assim: "Cara, eu vou dar para você tudo que eu tenho na carteira." Ele disse: "Sério?" Eu falei: "Sério." Abri vintão. Era tudo que eu tinha. Doeu na minha alma. Tchê, falei para ele assim. Ele pegou o dinheiro e falou assim: não. Aún más de llenar el tanque de tu auto, tiene que llenar tu corazón con la persona del Señor Jesucristo. E ele: "Gracias," pero eu segurava. ¿Entendió? No, sí, el apocalipsis ya está llegando. No, el apocalipsis no sé cuándo, pero tú puedes morir a cualquier momento. Y este será tu apocalipsis. Tienes que recibir Jesús en tu vida. Tu vida no va a cambiar sin Jesús. ¿Entendés? Oh, sí, bueno, vaya con Deus. Soltei. Que coisa, por que eu vou ter que pregar de generosidade? Tinha que dar aquela grana. Senão eu ia ficar sem autoridade hoje. Há muitos anos atrás, um missionário estava pronto para ir para a obra missionária. E a nossa igreja lá no Brasil descobriu que o dólar tinha dobrado de valor da noite para o dia. Lembra essa história no Brasil? Então decidimos, todos os missionários, para ir, não vão. E metade do que estão lá, a gente tem que trazer de volta, porque não vai ter jeito. E um deles era um moço chamado Samuel. Eles tinham vendido tudo, só tinham mala de roupas. Estavam vivendo emprestado aquela semana antes de ir para o campo missionário, para treinamento. Depois irem para a África, sustentados pela igreja. Eu não lembro disso. Ele me contou depois. Ele disse que ele foi no meu escritório. Eu falei: "Cara, volta para o teu trabalho de construção de casa. Creia em Deus, Ele vai dar recursos, nós vamos conseguir." E algo que eu não me lembro, eu não lembrava nem dele. Eu fui para a igreja e falei assim: "Olha, aconteceu assim com o missionário. Nós vamos deixar passando fome, sem ter moradia?" E ele ficou à saída do culto, eu não lembro disso. E as pessoas puseram dinheiro na mão dele. Alguém ofereceu uma casa para ele morar 1 ano de graça. Alguém deu 6 meses de supermercado para ele. Alguém ofereceu um carro. Ele refez a vida dele. Eu vim conhecer o Samuel o ano passado aqui em Orlando. Porque eu não conheci, não lembro dele. E ele me contando a sua história. Eu falei: "É mesmo, Samuel?" Ele falou: "Nassif, hoje eu tenho investimentos aqui em Orlando, um investimento de 25 milhões de dólares e estou começando outro investimento de 30 milhões de dólares. E hoje eu tenho investimentos, construções em andamento em Curitiba em 30 milhões de reais." Eu falei: "Louvado seja Deus." Ele disse assim: "Deus tem colocado no meu coração que eu vou lhe ajudar a ter a sua casa." Eu não sei se isso vai acontecer.
Mas isso já é bom para a gente saber que a generosidade, que não era minha, não fiz nada, não dei nada, às vezes Deus pode fazer aparecer. Guarde-se de qualquer tipo de avareza. A vida não se mede pela quantidade de coisas, e sim por um relacionamento com Deus. Coloque seu coração no lugar certo. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não viva ansioso, Jesus disse. Não corra atrás das coisas, corra atrás do reino, o Senhor disse. Não ande com medo do futuro. Seja generoso. Se for preciso, venda algumas coisas e dê esmolas. Disse Jesus. Vive em prontidão. Como que a gente vive em prontidão? Como que a candeia fica acesa? Como que a gente é vigilante? Como que a gente é fiel? Como que a gente é prudente? Cuidando das pessoas que dependem de nós. E aprenda a lição da proporcionalidade e da responsabilidade. A quem muito é dado, muito será exigido. E a última lição de Jesus: cuidado, porque às vezes os crentes, mesmo sabendo toda a lição de Deus, caem na avareza e vão sofrer demais. Por quê? Ele já sabia e não praticou o que sabia, tem que apanhar mais de quem não sabia e fez o mesmo erro. Jesus promete uma punição nessa vida para quem não é generoso e promete bênçãos nesta vida e na vida eterna para quem é generoso. Conclusão: a generosidade é uma expectativa divina nos seus filhos. O DNA do pai tem que estar no DNA dos filhos. Se você não tem o DNA da generosidade, melhor checar se tem Jesus no seu coração. A matemática divina é diferente. Você dá para ganhar. A manifestação divina, do amor divino nas pessoas, está na encarnação desse amor divino em você, através de ajudar pessoas. Espero que você seja generoso com a vida, com sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, com a sua igreja, com o Senhor, com as pessoas que precisam. Porque quando você encontrar, como eu aprendi lá na casa do Rodrigo, quando você encontrar alguém que precisa do que você tem, você acabou de encontrar o que você mais precisa na vida: ser generoso. Um copo de leite, lembra? Assista esse filme comigo. Rodrigo, vê se você consegue baixar esse filme pra gente. Não é o filme do... Segura um pouquinho aí. Vê se consegue segurar. Não é o filme do copo de leite, mas é muito parecido com isso. A história de um chinesinho que estava roubando. Pode soltar. A mãe dele está doente. อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọn, này làครับนั่นเลย 30 anos depois, ele é o mesmo, ajudando pessoas. จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร
Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque no final do ano o Senhor nos deu as 7 palavras que nos conduziriam a uma vida mais feliz, mais significativa, uma vida que vale a pena. Uma vida que tem importância, não é uma vida constituída do acúmulo de muitos bens. Uma vida que vale a pena é a vida que segue uma direção dada por Deus. É a vida que tem compromisso com a visão. É a vida que tem foco na visão. É a vida que tem uma ação proativa na direção da conquista. É uma vida pautada pela gratidão diária, emocionada, constante, o dia inteiro, dizendo obrigado, obrigado por tudo, obrigado. É a vida generosa. A vida generosa é a vida pautada por aquela fé de ter um Deus que cuida da gente, que supre as nossas necessidades e que nós podemos ser generosos com aqueles que têm pouco. Se a nossa colheita foi grande, não é para aumentar só os celeiros, mas é quem sabe para dar para quem não colheu nada. Ajuda-nos a ter essa visão, a prática diária, que seja o nosso estilo de vida sermos generosos. Nos abençoe, a fim de que sejamos assim, porque assim seremos como o Senhor deseja que sejamos, seremos abençoados pelo Senhor, seremos servidos pelo Senhor e seremos a encarnação do amor de Deus às pessoas que estão sofrendo. E o Senhor será glorificado, o Senhor será conhecido. Ajuda-nos a ser assim, porque assim seremos felizes, abençoados, abençoadores, prósperos, produtivos. Nos abençoe. É a minha oração por todos nós nesse dia, no nome bendito, no nome poderoso, no nome forte de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar essa canção e vocês já me conhecem, sabem que eu jamais prepararia uma mensagem para pedir oferta, porque nós pedimos ofertas aqui todos os domingos. Eu não precisaria de uma mensagem dessa para isso, mas nós vamos ter esse momento de adoração para o sustento dessa obra. Sabe que os brasileiros aqui são muito generosos. O ano passado o Ministério Brasileiro abençoou a Igreja Americana ao longo do ano com $88 mil. Sabia disso? $88 mil nós demos para a Igreja Americana nesse culto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quantos americanos investiram na gente? O dobro o ano passado. O dobro. O dobro. Em nós. Porque eles não estão investindo em nós esperando retorno. Nós demos metade. Eles estão investindo em nós porque eles creem num Deus que é generoso e eles querem ser generosos conosco. E se você veio preparado para ofertar, faça isso. Se você é membro do Ministério Brasileiro, frequenta o Ministério Brasileiro com a sua idade, e Deus colocou no seu coração de entregar um dízimo ou uma oferta qualquer, faça isso. Para a sustentação da nossa igreja, não só do nosso ministério, mas da nossa igreja e do que ela faz ao redor do mundo. Faça isso, tá bom? Amém? E depois não vai embora, a gente ora ainda mais uma vez. O resplendor de um rei
escondido em seu poder. Celebre terra e céu, celebre terra e céu. Envolve sem luz, que as trevas fogem ao som da sua voz, ao som de sua voz. Quão grande é o Senhor, dá louvor, quão grande é o Senhor. Fica de pé. Grande é o Senhor. Deus detém em suas mãos o início, meio e fim, o início, meio e fim. Espírito Deus, Pai Espírito, Cordeiro e leão, Cordeiro e leão. É o Senhor. Quão grande é o Senhor, grande é o Senhor. Assim virão pela bem grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, dá louvor, quão grande é o Senhor, assim virão, bem grande é o Senhor. Soberano Deus. Ele é soberano. Soberano Deus, e digno de louvar, eu cantarei, quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Dá louvor, quão grande é o Senhor em sua vida. Dá louvor, assim verão. Dá louvor e assim você vai ver o quanto. Quão grande é o Senhor. Quão grande, mais uma vez. Quão grande é o Senhor. Dá louvor, quão grande é o Senhor. Em seu amor ele é. Assim verão, você verá quão grande ele é. Bem grande é o Senhor. Obrigado, obrigado pela generosidade de vocês em virem, ensaiar e gastar tempo da vida de vocês para nos ajudar a ir à presença do Senhor no louvor. Obrigado, Deus os recompense muito. Amém? Glória a Deus. Se você pode vir neste domingo, se você é líder desta igreja, qualquer cargo que você tenha no Ministério Brasileiro, e se você acha que você deve vir, você pode vir, deve vir para o 12:30, domingo que vem, o almoço com o pastor David no Faith Hall, e ele vai explicar a visão que Deus está dando para a nossa igreja para os próximos 2 anos, este e 2015, tá bom? O Rafa está doido aqui para falar comigo. Você não vai falar não, Rafa, que tem um filme que ele chama-se O Filho de Deus, The Son of God, não é, Rafael? Não dá tempo, filho, de falar, não dá tempo, nós temos que ir embora. O que você quer falar? Tá ligado.
Eu quero fazer o convite. Dia 28 de fevereiro vai ter Son of God. Son of God. Dia 28 de fevereiro já está anunciado o filme que vai ser lançado dia 28 de fevereiro. Vai ser lá no cinema. Eu quero dar um toque pro meu chefe, o chefe do meu pai, o Gui, para ele estar falando no serviço de tradutores. Até dia 28 de fevereiro vai ter o filme lançado do Son of God, mas eu quero dar um toque. Tá bom, tá bom. Eu quero dar um toque pro Gui e pro Joss. Tá bom. Ele está anunciando na igreja americana. Tá bom, depois você fala pra Mas ele. quero falar com ele, para ele dar um toque, para ele falar. Tá bom, você já falou do toque. Para anunciar. Tá bom. o filme aí. Vai começar esse filme, vai ser o lançamento do filme? Vai ser o lançamento do The filme. Son of God. Aí então, domingo que Tá vem. bom, tá bom, tá bom. Todo mundo vai assistir. Vai sentar lá, rapaz. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te bendizemos e te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, rico para conosco, que cuida da gente. Eu quero pedir, Deus, dá a cada família aqui representada uma semana rica, uma semana abençoada, uma semana gostosa, uma semana próspera, uma semana vitoriosa, uma semana produtiva, uma semana de conquistas. Dá que cada marido seja o melhor marido, a esposa a melhor esposa, os pais os melhores pais, os filhos os melhores filhos, os irmãos os melhores irmãos. Que tenhamos essa semana uma semana de alegrias grandes em cada lar aqui representado. E a minha oração, no nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa semana! Eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.